Estamos de volta com a NTV News, comentando as principais notícias de Patos de Minas e região. E agora é hora de falar sobre saúde. Ludmila, vamos aos dados do coronavírus aqui em Patos de Minas e região? Vamos lá, a gente tem porque é outro motivo de preocupação, né? Com toda certeza, não tem nem como desligar desse assunto, né? Já é a nossa nova rotina. E é aí que a gente consegue entender como que está a doença aqui na cidade, a evolução da doença. Os dados, então, relacionados a ontem e hoje, a gente tem, infelizmente, o que chama a atenção aí nesses números, né, à primeira vista, é que, infelizmente, a gente tem mais um óbito aqui em Patos de Minas, Ludmila. Além disso, aumento em praticamente todos os números, em número de casos internados, em número de casos confirmados, casos tratados também. E aí, esse é o novo parâmetro aqui em Patos de Minas para essa quinta-feira. Segundo segundo a Prefeitura de Patos de Minas, esse óbito é de um idoso. Jéssica, tudo positivo aí nesse boletim. A gente tem mais pessoas curadas, como é de se esperar, mais 27 pessoas tratadas da Covid-19. Nós temos aí mais 3 pessoas em isolamento domiciliar, são mais 36 novos casos em 24 horas confirmados de Covid-19, totalizando, portanto, 2.502 casos em Patos de Minas, mais pessoas internadas em leitos clínicos, leitos de UTI e, infelizmente, mais uma vida perdida para a Covid-19, nossos sentimentos aos familiares. Agora, uma coisa que a gente tem que analisar também, Jéssica, é com relação à taxa de ocupação hospitalar. A gente tem esses dados também fornecidos pela Vigilância em Saúde de Patos de Minas e olha só, mais pessoas internadas entre suspeitos e confirmados de Covid-19 somente de Patos de Minas, mais pessoas internadas em leitos clínicos e também mais pessoas internadas em leitos de UTI. Com isso, sobe o percentual de ocupação, se bem que aí a gente percebe, nesses números informados pela Prefeitura, teve pouca variação, apesar de mais pessoas internadas. Olha só, se a gente observa aí ocupação de UTI, pouca variação aí. Ontem, menos pessoas internadas e temos o mesmo percentual em leitos clínicos, em leitos de UTI, hospitais públicos e privados, 53,85 ontem. Aí, se a gente analisa só leitos de UTI, 36,84, como que a gente tem 10 pessoas internadas em leitos de UTI e 32% de pessoas ocupando leitos públicos? Se ali do ladinho a gente percebe o mesmo percentual de ontem. De novo, os números da Prefeitura aí não estão batendo não, viu, Jéssica? Difícil fazer a interpretação desse percentual aí. É uma matemática mais difícil de entender. Essa matemática eu não aprendi na escola e é difícil de explicar para os telespectadores em casa, porque se temos aí mais 2 pessoas internadas em leitos de UTI, ou vai subir ali, leitos públicos de UTI, só que em relação a ontem a gente teve uma diminuição, Ontem eram quase 37%, hoje quase 32%. E os privados? E quando a gente analisa leitos de UTI, hospitais públicos e privados, 53,85%. Ué, se temos mais 2 casos, como assim diminuiu o percentual, Prefeitura de Patos de Minas? Dá para explicar aí esse percentual, essa avaliação que vocês fazem? Porque essa matemática é difícil aí da gente interpretar esses números que vocês oferecem. A gente mostra agora um outro informativo, que é de Lagoa Formosa, que a gente tem acompanhado também esses dias, visto que a cidade apresentou um grande número de casos, né, nos últimos dias. Aí a gente também tem um pequeno aumento no número de casos. Vale lembrar também que o número de pacientes em leitos de UTI, que estão internados em leitos de UTI, permanece em 4 pacientes e o número de óbitos também permanece em 11. Mas a gente teve um número de casos registrados, um aumento aí de ontem para hoje. São mais 5 casos. Ontem a gente teve um número maior do que isso. Tivemos 14 novos casos registrados na terça-feira. Hoje, na quarta, em um dia, mais 5 casos aí da Covid-19 em Lagoa Formosa, menos uma pessoa internada em leito clínico e aqui os outros percentuais
praticamente inalterados, claro, aumentando aí o número de pessoas tratadas da Covid-19, as que a gente espera mais pessoas curadas, números de óbitos em investigação e confirmados permanece o mesmo, é aquela situação, né, que a gente já falou aqui. A Prefeitura de Lagoa Formosa espera o Estado manifestar no boletim epidemiológico estadual as confirmações de óbito para só depois, mesmo sabendo que é óbito, para só depois, então, confirmar no seu boletim. A gente segue monitorando aí essa situação preocupante, não só em Patos de Minas, como em Lagoa Formosa e outras cidades da região também. Ludmila, e como de costume, toda quarta-feira o Comitê Estadual do Covid-19 divulga, o novo mapa do coronavírus, colocando as cidades, atualizando, as macro e micro regiões que estão inseridas no Plano Minas Consciente. Nesta quarta-feira não foi diferente, há uma nova atualização nesse mapa de Minas Gerais e, segundo então o comitê, Patos de Minas permanece na onda amarela do Plano Minas Consciente por pelo menos mais alguns dias, Então, até o dia 16 de outubro, Patos de Minas permanece nessa onda. Até então, nesse dia, vai ser feita uma nova avaliação para saber se Patos de Minas poderá continuar mais uma semana na onda amarela ou se, pelos critérios que são adotados no plano, ele pode avançar ou então até mesmo regredir a onda, Pois é, Jéssica, porque a situação, a gente queria muito que estivéssemos também na onda verde, como outras macro regiões de Minas Gerais, mas com esses números aí, fica difícil avançar para essa cor onde temos mais flexibilidade das atividades econômicas. A gente percebe uma subida de casos dia a dia em Patos de Minas, uma trégua que parece não acontecer e ficamos estacionados mais uma semana aí na onda amarela, mesmo porque seria uma imprudência qualquer tipo de avanço com esse cenário que vivemos na região.